Se esse assunto te interessa, não sai daí. Vamos falar sobre formação de pessoas, uma jornada de ensino em tecnologia, algo que certamente vai interessar para você. Vem participar conosco. Oi, olá, nossos amigos, nossos telespectadores, nossos associados, todo o ecossistema empresarial. Estamos aqui para mais um podcast da SEAT, em que certamente vamos trazer aquele usual conteúdo, inspiração, informação. Hoje temos um convidado especialíssimo, que é o Christian Torres. Ele tem uma história para contar e certamente vai nos enriquecer. Seja muito bem-vindo, Christian. Muito bom estar aqui contigo, satisfação. Queria que você se apresentasse para o nosso público. Poxa, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, o convite. Obrigado aí, Felipe, a SEAT. Bom, você falou, né? Eu sou Christian Torres, eu sou um profissional. Por ofício, sou um profissional da área de tecnologia, lido com computadores desde os 13 anos de idade, estou beirando os 50. Por formação, eu sou RH, com especialização em treinamento e desenvolvimento de pessoas, e foi onde eu fiz minha carreira na área de tecnologia, mas trabalhando essencialmente com treinamento e desenvolvimento de pessoas. E assim, conta um pouco da jornada que você fez uma carreira também já por algum tempo numa empresa que é nossa associada, já participou do podcast. Queria que você contasse como é que foi até você chegar no momento que você está hoje, que eu vou chamar de spin-off. É um tema que o pessoal de tecnologia gosta, né? Da Alterdata, que até que formei. Conta como é que foi lá esse caminho, esse percorrer. Isso, exato. Eu sou um profissional de carreira da Alterdata, né, com muito orgulho. Eu estou na Alterdata desde 2000, né, quando a Alterdata ela tinha uma certa relevância no mercado, mas não era nem sombra do que é hoje, né? A Alterdata hoje é uma das 5 maiores empresas de tecnologia do país, daquelas de capital 100% nacional. E eu comecei lá, como a maioria das pessoas começa na empresa, né? Eu comecei no suporte técnico, né? Eu já tinha ali um know-how de tecnologia e eu comecei atendendo ali, fui treinado para começar a atender sistemas da área contábil, que até hoje é a maior divisão da empresa, né? Até ela atua com sistemas para várias áreas, né? Food service, indústria, enfim. E na época até então, como é até hoje, a maior divisão da empresa é a divisão de sistemas contábeis, que a Alterdata, se não é líder, está ali em segundo, pau a pau, no país em sistemas de automação contábil. Eu comecei no atendimento e depois eu fui escalando na empresa, né? O bacana de você poder estar numa empresa estruturada, uma empresa de divisão e que investe ali nos colaboradores, é que, de fato, se você conseguir se dedicar, né, você consegue ir galgando, né, e desenvolvendo, de fato, ali a sua carreira, né? Então, eu cheguei a ser, depois, gerente do setor no qual eu entrei. Trabalhei na área de treinamento como instrutor para clientes e para colaboradores. Depois, eu fui convidado para montar o projeto da Universidade Corporativa Alterdata, que foi uma necessidade, que acredito que a gente vai falar mais um pouquinho à frente. E da Universidade Corporativa Alterdata, da UCA, né, nós criamos um projeto que era uma startup, que é a Tech4Me, que virou, de fato, uma spin-off, virou de fato uma outra empresa, um outro business, que está ligado ao universo Alterdata do ecossistema, mas ele é voltado para a comunidade de forma geral. E sendo que os desafios da Tech4Me são ligados aos mesmos que a Alterdata, mas são bem específicos. Queria que você falasse do que a gente está tendo de desafio no ensino tecnológico, na formação de pessoas, nas necessidades globais e brasileiras, locais, de mão de obra, de tecnologia e mão de obra geral, como vocês têm enxergado isso? Isso. O setor de tecnologia ele é carente de pessoal qualificado desde sempre, né? Eu estou nesse setor há muito tempo, por isso é um setor, né? Eu trabalhei com uma pessoa bastante competente, que ele sempre dizia assim: tecnologia não tem retrocesso, né? E como hoje tudo demanda por tecnologia, você vai cada vez mais precisar de profissionais de tecnologia. O que muda são as habilidades desses profissionais, né? Mas a Alterdata já precisava, né, de profissionais qualificados, tinha uma demanda muito grande. A Alterdata é uma empresa que tem um crescimento muito acelerado, felizmente, e uma empresa de prestação de serviço, a matéria-prima é essencialmente capital intelectual. Você precisa de pessoas qualificadas, né? Houve um período em específico que a Alterdata se acelerou muito, principalmente com muitas bases e representações pelo país, e a empresa começou a contratar gente em lote, literalmente em lote, né? 30, 40, 50, 100 contratações ali regularmente. E essas pessoas, elas precisam ser preparadas para ocupar as funções, né? Elas precisam aprender sobre a cultura da empresa, elas precisam aprender sobre os produtos, sobre a regra de negócio do produto,
Se eu contrato, por exemplo, alguém para trabalhar com automação comercial, ele tem que aprender, além de sistema, muitas vezes ele tem que ser treinado na cultura do negócio de automação comercial. Né? O que é tocar um negócio? Né? Para ele poder conversar ali e atender os clientes. Foi necessário a gente montar ali, digamos, uma fábrica, né, de profissionais, que é a Universidade Corporativa Alterdata. Foi uma tendência, né, na época, uma tendência global, onde todas as empresas grandes e médias, elas se viram obrigadas a criar seus departamentos de treinamento, desenvolver trabalhos de educação corporativa para acelerar a formação desses profissionais. Então, a Universidade Corporativa Alterdata, né, que é a UCA, como é apelidado, ela nasceu com esse objetivo, né, receber os profissionais e criar ações de treinamento para que os profissionais pudessem ser qualificados e trabalhar na empresa. E uma outra vertente, a UCA atende também aos clientes da empresa, porque a Alterdata ela vende sistemas, né, sistemas e consultoria. Então, um cliente que assina lá um sistema de contabilidade, automação comercial, para o restaurante dele, de ponto eletrônico para imobiliário, ele precisa de treinamento para poder utilizar ali bem os recursos. E ele precisa ser atualizado, porque o cenário, principalmente a parte legal no Brasil, ela muda rapidamente. Então, você tem ali uma declaração nova, um imposto novo, uma forma nova de trabalhar. Isso exige uma modificação no sistema, que esse cliente tem que ser informado. Então, um dos trabalhos da UCA é também manter ali o cliente municiado de informações, o cliente atualizado para isso. A Tecformi veio de uma outra necessidade, onde o diretor técnico-presidente, que cuida da área técnica da empresa, que é o José Ronaldo, ele enxergou que já havia uma escassez de profissionais na área de programação, desenvolvimento de sistemas, e que isso ia ser acelerado, porque se antigamente só empresas que desenvolviam sistemas, né, como a Alterdata e tantas outras, precisavam de um programador, o mundo, todas as empresas de vários tipos, segmentos, vão precisar em algum momento de um desenvolvedor, porque todo mundo agora precisa de um app, de uma planilha que integra com alguma coisa, que puxa alguma coisa de algum lugar. E aí a ideia era criar um curso para formação, para acelerar a formação de programadores dentro da universidade corporativa, o que acabou virando um negócio, acabou virando uma escola de tecnologia, que é a Tecformi, que ela sai do universo simplesmente para atender o universo Alterdata, para atender a comunidade como um todo, principalmente seguindo uma tendência mundial, que é transformar o estudo da tecnologia em disciplina para crianças e adolescentes. Hoje você ensina a tecnologia para criança e adolescente, você ensina a essência da tecnologia, que a gente chama de pensamento computacional, é uma tendência mundial. Então, se a gente vive numa sociedade digital, o menino que estuda matemática não quer dizer que ele vai ser matemático, estuda português não quer dizer que ele vai trabalhar com letras, e o que estuda programação, robótica, inteligência artificial não quer dizer que ele vai ser programador. Quer dizer que se é um mundo tecnológico, ele precisa dessas competências para a vida dele. Então, a Tecformi nasceu com esses dois objetivos inicialmente, né? Nós temos ali a aula para criança a partir de 5 anos de idade, aula de tecnologia, um trabalho pedagógico muito sério desenvolvido, respeitando ali as fases, as idades, atentos aos direcionamentos do MEC, que regem ali regras com relação ao que se chama de letramento digital. Temos as ações para a formação de programadores profissionais também, e fomos a necessidade, as demandas ali da população, das pessoas que acessavam a Tecformi, nós fomos criando outras coisas para atender, como por exemplo o Tech for Seniors, que é o clube de experiências para a terceira idade, onde os idosos podem trabalhar podem aprender tecnologia, né? E agora o projeto que a gente está lançando em parceria com a CIAT, que é o projeto de qualificação profissional mais focado ali em soft skills. E sendo que isso é uma curiosidade de muitas pessoas e esse é tema de alguns documentários, vocês foram ver alguma experiência de ensino de pensamento computacional para crianças e jovens em algum lugar do mundo que fosse benchmark? Sim, exatamente. A gente teve, né, principalmente o Vladimir e o José Ronaldo, que são os presidentes, né, eles estão sempre em eventos, né, nacionais, quando não globais, né, então eles ajudaram na mentoria de boa parte da construção da empresa. Nós trouxemos, na época da construção do projeto pedagógico, nós trouxemos profissionais também com muita bagagem, muita experiência, para que nós pudéssemos desenvolver ali o projeto pedagógico e técnico, de fato, da empresa, né? Sim. Mas mesmo que não tenha ido, existe algum país, algum projeto em algum lugar que sirva de referência? Eu já ouvi falar de algumas histórias lá dos países bálticos ou nórdicos, que tem ensino isso a partir de tal idade e já há algum tempo fazendo isso, de alguns anos, e
e como que isso pode se mudar, essa percepção de carreira no futuro. Vocês têm alguma inspiração de algum lugar do mundo, assim, ou não de um nada país específico? Não de um país especificamente, né? Você tem ali, você vê muitas coisas acontecendo, por exemplo, a Nova Zelândia é considerado, se não me engano, o país mais digital do mundo, né? Você vê que agora Estados Unidos, né, há pouco tempo, né, tornou obrigatório a disciplina de inteligência artificial nas escolas, né? A China, você vê, né, companhia que investem muito nisso também. A verdade é que a tecnologia ela vem em ondas, né? A tecnologia é algo muito acelerado. Então, no momento que a gente está conversando aqui, tem alguém em algum lugar inventando alguma coisa, né? E o difícil é você saber o tamanho dessa onda. Tem coisa que vira tendência e muda a cultura do mundo, tem coisa que às vezes nem tanto. Por exemplo, há pouco mais de 2 anos, 3 todo mundo ouviu falar em metaverso. Metaverso vai ser uma coisa assim, né? E parecia que ia ser de fato uma grande onda, como eu acho que vai ser um dia. Hoje ninguém mais fala de metaverso. Então a onda ela não foi tão grande quanto se imaginava. Acho que ainda vai ser um dia, porque eu acho que é uma tendência, mas não virou. Partiu-se agora o grande boom, que é inteligência artificial, ChatGPT e tudo mais, né? Então o que a gente tem que estar de fato é atento à formação dessas ondas, esses burburinhos do mercado, né? Mas sempre buscando compreender no nosso contexto o que é importante para a gente, que vai contribuir, que vai nos ajudar a construir algo de fato relevante e positivo ali para os nossos alunos, para os nossos clientes. Nessas ondas de tecnologia nós vimos o fortalecimento do streaming, nós vimos a popularização de vários tipos de tecnologia. O smartphone chegou às mãos aí da maior parte da população e isso facilitou muita coisa. Mas pode-se pensar que isso iria ajudar na formação de pessoas, que iria ajudar a construir cidadãos mais preparados, melhores, mas o que a gente está ouvindo em alguns lugares é exatamente ao contrário. Quem trabalha com recrutamento, seleção, desenvolvimento de pessoas, que trabalha na área de desenvolvimento de negócios, business, tem lidado constantemente com reclamações do extrato do que nós temos de insumo. Você tem percebido alguma coisa semelhante? É importante a gente entender, né, principalmente a gente que é de RH, né, as gerações elas sempre trazem o impacto da mudança. Sempre vão trazer um impacto da mudança, né? Os nossos pais pensavam diferente dos nossos avós, eu penso diferente do meu pai pensava, os meus filhos vão pensar diferente do que eu penso. Isso é uma forma de evolução, né? Hoje nós temos o seguinte cenário. De fato, o mundo acelerou demais nos últimos anos em direção ao digital, né? Então, a gente parar para pensar, a internet, né, deve ter ali, digamos, sei lá, popularizando 30, 40 anos, né? A internet com o cabo nas nossas casas nos dando um acesso numa velocidade maior, deve ter ali pouco mais de 20 anos, né? A internet no nosso bolso, onde a gente consegue pegar ali a qualquer momento e acionar qualquer coisa, informação de qualquer parte do mundo, né? Vamos botar ali 10, 15 anos. E a civilização levou, como a gente conhece, levou 7 mil anos para ser construída, né? Mais ou menos. 7 mil anos o homem deixou de ser um coletor de coisas e começou a se estabelecer e desenvolver as culturas. E em pouco mais de 40 anos a gente pegou 7 mil anos de evolução e colocou dentro da internet. Então, de fato, isso é um impacto gigantesco, né? Então, hoje eu costumo dizer que a gente tem uma sociedade física, como a gente está aqui, né, apertando a mão, disputando a vaga ali do estacionamento, né? E a gente tem, em paralelo, uma sociedade digital que está acontecendo ali dentro do celular, onde muitas vezes a gente está mais frequente, estamos falando com mais pessoas, realizando mais negócios, convivendo mais do que no físico, né? Eu costumo brincar com as pessoas e falar assim, a gente manda mais emoji de beijinho do que tá dando beijo mesmo, né? Tá falando com pessoas ali que talvez você não veja há muito tempo, né? Eu tenho grupos de amigos que a gente conversa, que um tá morando nos Estados Unidos, ou tá não sei lá onde, a gente não se vê há um tempão. A gente conversa todo dia, né? Do futebol, da série, do sei lá o quê, da política, né? E parece que a gente tá de fato muito próximo, só que fisicamente a gente não se vê há anos. Isso é difícil mesmo. Então é difícil mesmo. E um outro fator graças à longevidade das pessoas, né?
você nunca teve tantas gerações convivendo juntas dentro das empresas. Então você tem pessoas de gerações extremamente diferentes, criadas em mundos totalmente diferentes, que hoje estão convivendo dentro das empresas. E isso traz um impacto na gestão, traz um impacto no RH, sobre como colocar essas pessoas em harmonia, num ambiente saudável e, claro, para que possam aí, digamos, atender os anseios também da empresa, dos clientes da empresa e dos próprios colaboradores que também têm os seus anseios ali dentro. Então, de fato, é um desafio. E nesse desafio, nós temos que entender que o Brasil tem desafios conceituais. Tudo que você falou de revolução e essas mudanças nos últimos anos abraça o mundo todo. Mas aqui nós temos alguns problemas estruturais que fazem com que o desafio seja ainda maior. Nós temos um histórico ruim de educação, nós temos índices internacionais muito baixos, já desde antes da era da tecnologia, da era da internet, e isso nos preocupa bastante, porque a gente começa a perder o bonde da história. Então, eu queria saber como é que a gente pode fazer para mudar um pouco esse cenário. O Brasil perdendo a proeminência para outras nações, China, Índia, outros também que têm um avanço muito mais notório e tem uma competitividade maior, inclusive com pessoas, com formação de engenheiros, tecnólogos e várias profissões que hoje são tão necessárias. Queria que você explorasse um pouco dessa questão. A gente, por conta do nosso trabalho na Tech For Me, né, e a Tech For Me é parceira de diversas escolas que utilizam as nossas aulas de tecnologia, né, que na cidade são várias, a gente vive bastante esse mundo. Né? Então, de fato, é uma preocupação muito grande. O que acontece é que a escola, de forma geral, principalmente a escola pública, ela precisa de um projeto para que ela consiga evoluir mais rápido e acompanhar também as transformações da sociedade. A escola precisa ser mais interessante para os alunos. Né? A escola que eu estudei, né, eu estudei em escola pública a vida toda, ela é uma escola onde a educação ela foi pensada para preparar pessoas para um mundo que rodava em torno da indústria. Trabalhar na indústria é você o quê? Decorar coisas, decorar processos, decorar procedimentos. Né? Então a educação no qual a boa parte da minha geração recebeu era uma educação que não se preocupava muito, não abordava muito o que você vai fazer com essa informação, mas sim decora, grava essa informação aí, a resposta tem que ser igual que está no final do livro, senta, olha para frente, né? E vamos embora. Então você tinha assim, excelentes professores que dominavam as suas matérias, né? Mas hoje em dia a grande preocupação não é você fazer as pessoas decorarem coisas, você fazer as pessoas compreenderem certas coisas. Até porque a informação hoje está abundante em vários canais. A grande preocupação hoje das escolas com o pensamento mais moderno é ensinar as crianças o que ela vai fazer com aquelas informações ali. Tá? Então você teria metodologias ativas, onde as crianças possam ter um poder ali de criação, onde elas possam ter um poder ali mais de autonomia, é o que vai fazer com que a gente consiga, de fato, transformar o perfil desse adulto daqui a pouco, quando ele chegar ali para fazer a diferença no mundo. Né? Agora, como você falou, a gente sabe que nós temos problemas estruturais bem complexos, como em algumas regiões mais remotas do Brasil, a gente vê na mídia, né? Escolas sem condições, e professores também, muitas vezes, que não têm o devido apoio, né? Às vezes são mal remunerados, e eu trabalho muito com professores, muitos talentosíssimos, e é uma categoria que eu respeito demais, porque o professor ele é um abnegado. Né? É muito comum você ver um professor que tira o dinheiro do bolso dele para comprar alguma coisa legal para mostrar na aula, ou levar um material diferente na aula para as crianças. Né? Não é incomum você ver isso. Então, o professor ele é realmente um abnegado. Boa parte dos professores que eu conheço eles são muito talentosos, são muito dedicados, mas precisa desse apoio e dessa visão, tá, da nova escola. Nesse momento, o que as empresas que sofrem e reclamam com a dificuldade de mão de obra enxergam isso? O que elas podem fazer? Nós temos empresas como a Alterdata que pode ter a sua universidade corporativa. Agora, o que a gente diz para os nossos associados menores,
Vem pequenos negócios de prestação de serviço, às vezes 2, 3 pessoas trabalhando, uma loja pequena, uma loja de conveniências, uma startup. O que a gente pode fazer para mostrar para o ambiente empresarial que ele tem que participar dessa transformação? Isso. Tanto a empresa quanto a liderança, seja qual for o segmento, ela vai ser sempre um local de formação, tá? Seja independente do tamanho do local, tá? Se eu entro hoje para trabalhar ali num pequeno comércio, aquele pequeno comércio tem a sua cultura, tem a sua visão organizacional, ele foi criado ali sob a visão de quem fundou o negócio, tá? Isso é passado ali, né, de forma tácita ali, de coração para coração, né? Eu trabalhando junto, olha aqui, é assim, a gente entrega assim, o nosso cliente é esse aqui e tudo mais. Então, com relação à cultura, de fato, isso é passado de coração para coração mesmo, do fundador da empresa, do fundador de quem tem a visão, o staff dele ali para quem está chegando. Mas existem competências que são universais, que formam os pilares de um bom profissional, que essas pequenas empresas podem buscar apoio, né? Então, por exemplo, você ter um treinamento sobre boas práticas de atendimento e relacionamento com o cliente, você ter um treinamento sobre boas práticas de vendas, você ter um treinamento sobre postura profissional. O que é ser um profissional? É algo que falta muito, principalmente no jovem aprendiz, quando ele deixa a escola e passa a ser um profissional, né? Você ter um treinamento mais formal sobre liderança, sobre inteligência emocional. Então, são competências, são, digamos, soft skills, que são universais, não estão tão atreladas à cultura da própria empresa. Então, esse tipo de treinamento, essas empresas menores podem buscar apoio para que possam fazer isso junto a organismos, às escolas, instituições que ofereçam esse tipo de conteúdo, que é justamente esse projeto que a gente está lançando agora, em parceria com a Alterdata e a SEAT, que a gente está chamando de Jornada Pro, onde nós mapeamos ali pilares de conhecimento, onde o nosso objetivo é oferecer esse tipo de conteúdo, treinamento, não é cursinho, tá? Para acelerar ali a qualificação profissional num valor acessível, tá? Para que todas as empresas de todos os níveis consigam ter acesso, colocar seus profissionais ali, ou aquela pessoa que ainda não é um profissional, não está linkada a nenhuma empresa, ela pode também ter acesso a esse tipo de conteúdo, esse tipo de treinamento. Sendo que num momento como esse, você percebe que quando se fala nessa formação de pessoas, você sente lá um olhar de alento, isso no empresário, no empreendedor? Existe essa necessidade, né? Então, assim, geralmente o empreendedor, aquele que está ali no topo da pirâmide, ele tem que se envolver em todos os pontos da empresa. E a verdade é que treinar pessoas não é barato. É caro e o desafio não é nem você criar um treinamento. O desafio é você manter aquilo atualizado, manter alguém que faça. Então, ele tem um apoio, tem um braço, onde ele vai poder, digamos, terceirizar uma parte desse processo, né? Como eu digo, a parte de cultura com ele, né? Eu acredito que seja um alento, uma mão amiga ali bastante importante para qualquer empreendedor. E sendo que nesse momento em que a gente entende que nós podemos ser resposta para esses desafios de hoje, para essas questões de mudanças tecnológicas e de questões que o Brasil ainda deixa muito a desejar, como que nós podemos conscientizar isso? Essas pessoas também, nós falamos dos empreendedores, mas e os trabalhadores? Será que eles estão interessados nesse tipo de informação? Os jovens, será que eles vão demandar isso? Como que você entende que pode ser o apelo para o público, que são os clientes que vão consumir esse treinamento, essa formação, em benefício próprio, mas como que a gente pode dizer para eles que é importante ele parar, ele investir esse tempo da vida dele? Felipe, o Brasil é um país continental, né? É muita gente, né? E de fato você tem hoje a juventude, de forma geral, nós trabalhamos muito com jovens, né? Eles são bombardeados, né? Eles têm uma coisa que a gente chama de hiperexposição digital, né? Eles são bombardeados o tempo todo por muita coisa, né? Diferente da minha geração, que era um canal de televisão, e, enfim. Então, é muita gente. Então, é complicado você dizer, como é que nós vamos tocar ali, todo mundo... A gente tem que, de fato, buscar meios de comunicação, a gente tem que divulgar o que a gente faz,
a gente precisa deixar evidente para as pessoas o porquê aquilo é benéfico para a vida dela, para a carreira dela, mas principalmente trabalhar para quem quer. Para aquele onde ele se sentir tocado, eu quero isso para mim, eu quero melhorar, eu quero ter uma carreira, eu quero ter... Enfim, cada um tem os seus motivos, né? Tem a sua motivação que vem de motivo, né? E o motivo pode ser qualquer um. Então, de fato, aquela pessoa que for tocada por aquilo ali, ou que ela tiver, de repente, um responsável na família, um pai, né? Que ajudar a orientar, como, por exemplo, meus pais sempre falaram comigo, olha, poxa, vamos estudar. Meu pai trabalhava na construção civil, trabalhava na obra, né? E meu pai falou, olha, a obra é um negócio muito sacrificante, muito cansativo, né? Então, eu quero que você estude para você um dia ter um emprego um pouco melhor, para você não precisar trabalhar na obra, que isso vai, né, vai entrando, você vai, né, interiorizando aquilo ali, e você vai, de fato, começando a buscar aquilo ali para a sua vida. Eu acho que é a mesma coisa. A gente usa no mercado, em negócio, a gente usa muito termo, principalmente tecnologia, a gente usa muito termo evangelizar. A gente fala, a gente está evangelizando sobre a tecnologia tal, tá evangelizando, e é um paralelo com evangelizar, de fato, da Bíblia, sem falar de religião aqui, né? Você está ali pregando a mensagem, né? E o povo está ali escutando e você está semeando. Então, em algum lugar vai brotar ali uma sementinha boa, você vai colher, né? E aquela pessoa vai seguir. Aqueles que ainda não brotaram a sementinha boa, pode ser que não seja o momento da vida dele para aquela ficha cair, né? Pode ser que seja mais adiante, mas principalmente quando a gente está falando de massa, porque a gente tem que semear a informação, a gente tem que oferecer para as pessoas, fazer a informação chegar, a opção chegar no maior número possível de pessoas, e aquelas que se sentirem identificadas, tocadas e quiserem seguir ali aquele caminho, a gente tem que ter um trabalho de qualidade para poder receber aquelas pessoas e também não haver ali uma frustração. Mas é utopia a gente achar que a gente vai conseguir mobilizar, na minha humilde opinião, né, eu, Cris, mobilizar as massas. Isso é um trabalho de cultura, de educação, de país, de família, né? Então a gente é o trabalho de formiguinha. Então a gente vamos semeando aqui, falar aqui evangelizar para aqueles que estão nos ouvindo, né? E aquele que for tocado, aquele que se sentir ali interessado em estar seguindo aquele caminho, a gente tem que ter uma estrutura boa para receber e ajudar a guiar esse profissional. Já falamos, enfim, do empreendedor, do trabalhador, das entidades que estão apoiando, das entidades, das empresas como a Tecformi, que estão disponibilizando, que estão levantando a mão dizendo assim, eu posso somar nesse propósito. E o governo, você acha que ele tem um espaço para isso também, que poderia ser um formador de políticas públicas para isso, fomentador disso ou direcionador de algumas questões? Eu acho que sem dúvida, né? Porque se o maior, digamos, provedor de soluções para o país, de fato, é o governo, né? São em suas instâncias, né? Então, nós temos aqui alguns movimentos interessantes que você vê em algumas cidades do país, mas não há dúvida, né? O volume de crianças e jovens nas escolas públicas, por exemplo, é gigantesco. Eu não sei dizer a proporção, mas certamente são a maioria, né? E a gente tem uma preocupação muito grande como cidadão. Dou um exemplo muito simples, por exemplo. Eu tenho alunos lá na Tecformi, crianças lá que estudam conosco, alunos de 10, 12 anos, estão estudando programação, estão estudando robótica, inteligência artificial, e eles estão fazendo app para celular, estão programando, estão aprendendo lá. E aquelas crianças que não têm condições de estar estudando isso hoje, daqui a alguns anos, como é que elas vão competir? Elas vão se encontrar lá na frente. Como é que elas vão competir pelas melhores oportunidades? Se uma está estudando programação, robótica, IA, está tendo ali uma boa matemática, e a outra está no quadrigiz ainda, de repente faltando professor, merenda e com goteira na sala de aula, né? Então é preocupante, você vai ter ali um problema ainda maior de desigualdade social ali na frente, né? As pessoas não vão estar disputando em igualdade de condições. Então é necessário nós buscarmos também um entendimento, os nossos gestores públicos, com os governantes, formas de se pensar isso junto. Políticas públicas. Eu acredito que a sociedade tem que trabalhar isso em conjunto, né? Os empreendedores, os trabalhadores, as entidades, o governo. Fica aí também para o nosso ecossistema todo também, o dever de casa de conversar com quem puder, levar essa evangelização que você falou, claro que é uma metáfora, mas levar essa situação para quem puder.
porque realmente eu me preocupo bastante com o porvir do Brasil. Você tem uma competição global e você tem realmente uma conjuntura em que a informação vai ser o bem mais valioso. Muitas pessoas têm dito que dados é o novo petróleo, que a inteligência artificial se movimenta por dados, você sabe disso. Mas ele é o novo petróleo, tá? E nós temos petróleo. O Brasil, quando foi autossuficiente, se tornou exportador de petróleo. Ele passou a ser um país rico por causa disso? Outros países também que descobriram que tinham, passaram a ser ricos? Não, porque você tem um petróleo, tem que saber extrair, refinar, comercializar, utilizar. E com os dados é exatamente a mesma coisa. Então, como que nós podemos chegar e dizer para o país como um todo, para as pessoas, olha, nós temos um mundo digital que nós já falamos aqui, dissemos, repetimos, mas é importante a gente nos conscientizar que precisamos desenvolver essas habilidades e dizer isso para todo mundo. Como é que a gente pode chegar e mostrar isso de uma maneira bem contundente? Essa tua colocação é bem interessante, mas a gente pode observar até por um outro prisma, vamos assim dizer, né? Eu costumo falar isso lá na empresa. Hoje, boa parte da população, né, tem acesso ali a um smartphone, que é um computador, né? Não é um telefone. O smartphone ele é um computador, a verdade é essa. Né? Você tem muito mais tecnologia no seu smartphone que tinha na nave que levou o homem à Lua. Ponto. Né? Então você tem ali, e se você tem uma conexão com a internet, você tem acesso ali ao mundo de coisas. E a gente tem muitas vezes a falsa ilusão, principalmente as famílias com os mais jovens, de pensar, não, ele domina tudo, e mexe nisso tudo aí. Mexe no celular, mexe no controle remoto, né? Ele domina amplamente. Na verdade, utilizar tecnologia, interagir com tecnologia é uma coisa. Produzir com tecnologia é outra completamente diferente. Trabalhar com tecnologia é outra completamente diferente. Né? Então, para que a gente possa se tornar de fato, para que possamos aproveitar de forma construtiva a tecnologia, né, nas empresas, nas carreiras, enfim, as pessoas têm que passar da fase de interagir. Elas têm que, de fato, compreender a essência da tecnologia. Né? E um dos trabalhos que a Techform faz, propõe com os nossos profissionais lá, é, de fato, ensinar na essência o que a gente chama de pensamento computacional, que é a base da tecnologia, que é como são construídos os softwares, por exemplo, que são a alma de qualquer dispositivo digital. Então, a gente tem que ter isso em mente. Então, eu investi aqui em comprar vários equipamentos para a minha escola. Eu estou investindo. Se não tiver um método para ensinar o que fazer com aquilo ali de forma construtiva, o computador é um peso de papel, o tablet é um peso de papel, o celular é um peso de papel. Tá aí a provocação. Queria dar uma guinada aqui e perguntar se você poderia ir lá indicar para os nossos espectadores aqui livros ou personalidades que desse mundo digital possam ser referência. Influenciadores e criadores de conteúdo que a gente possa usar para estar inteirado dessas revoluções e mudanças do ambiente mundial e tecnológico. Entendi. Hoje o ambiente é muito acelerado, né? Sim. Então, é muito importante, assim, tem pessoas, depende da base, né, como você quer ver, né? Então, por exemplo, se você pegar, por exemplo, um cara como o Bill Gates, né? Cara, vai falar lá de Bill Gates, ele previu praticamente tudo que a gente está vendo agora, ele previu lá atrás. É impressionante. Você lê lá os livros dele, né? Estrada para o Futuro, né? É impressionante como ele previu, né? Então, você acompanha os caras que trabalharam na essência, né? Que cunharam ali, vamos assim dizer, né? o universo digital, né? É algo extremamente interessante, né? A gente tem aqui na nossa cidade, né? Por exemplo, o Vladimir, que é um grande evangelizador, né? O Vladimir, ele é um grande professor, além de executivo, né? Então, o Vladimir é um cara que produz muito conteúdo. Você tá no LinkedIn dele, você vê conteúdo sempre. E por que eu falo Vladimir? Porque é um cara real, próximo a nós. Não é o Bill Gates, que eu nunca vi na vida e nunca vou ver. É um cara próximo aqui, um cara simples, né? Que tem uma posição muito importante no Brasil, mas é um cara extremamente acessível e que você vê ele fazendo palestras em eventos de todos os portes, em escola, até eventos internacionais,
ele está lá. Então, um bom conselho para a nossa cidade, por exemplo, acredito que seja seguir também pessoas aqui, né, que ajudam a fazer essa diferença. Então nós temos pessoas aí mundo afora que nós podemos seguir, mas aqui também temos que valorizar o que é nosso. Sim, a gente tem que aprender a valorizar quem faz as coisas aqui. Hoje eu estava conversando com um amigo de uma grande empresa aqui da cidade, e a gente estava falando, cara, a gente tem muita coisa legal aqui em Teresópolis, né? E a gente se orgulha muito pouco, né? Então, se a gente parar para pensar, para olhar, você tem empresas aqui que começaram aqui, tá? Não estou falando só de Alterdata, e se tornaram relevantes no estado, se tornaram relevantes no país, e a gente precisa valorizar mais as coisas aqui da terrinha. Nós temos uma tendência, né, de valorizar o que é do outro e não o que é nosso. O que não é errado, mas a gente pode esquecer do Sim. nosso quintal aqui, né? Com certeza. Tem que ter um equilíbrio. Isso daí. Nesse processo, vamos falar mais sobre o que nós temos feito aqui, o que a Alterdata tem feito, até que Formi tem feito, e trazer inspiração para os nossos associados, para os que estão começando, que é possível. É possível. Você começou na Alterdata no ano de 2000, pelas contas que eu fiz aqui, né? Já tinha já 10 anos e pouco de estrada, já era uma empresa de um porte, mas ela se multiplicou algumas vezes de lá para cá. E está com uma meta de dobrar de tamanho, entendeu? Nos próximos anos. Tem outras empresas ousadas aqui na cidade. Então nós temos dito que é possível. Assim como vocês sonharam em ter uma empresa de formação tecnológica, estão avançando, já tem um sistema de franquias funcional, tem novos projetos, o Jornada Pro, isso acontecendo. E eu queria que a gente colocasse e deixasse aqui também uma mensagem de inspiração para quem está começando. Esse mundo pode parecer assustador para muita gente. A IA, então, tem gente fazendo previsões catastróficas aí, que a gente fala para ter um pouco de cautela com isso, né? Ter um equilíbrio, saber que vai transformar sim, que a transformação vai ser profunda, mas também não é o que algumas pessoas estão dizendo, e a gente precisa realmente se conectar com essas mudanças. Mas esse desafio, nós temos possibilidades, é possível, nós podemos começar a fazer um cursinho, depois se empregar e de repente começar a conviver com outras pessoas, e é uma jornada, é uma estrada de crescimento. Queria que você que une lá o lado tecnológico com o humano, né? Uma coisa bacana. O poder das máquinas, o poder da computação, da programação, desenvolvimento também. Você buscou uma formação na área de recursos humanos, ou seja, o humano, a parte humana pura, né? Que o RH é sobre isso. Queria que você pensasse numa mensagem de inspiração para essas pessoas que estão começando. O que elas precisam buscar e como elas podem acreditar nelas mesmas. Isso, bacana. Eu tenho, né, pelo meu trabalho, pela minha função, eu tenho oportunidade para falar tanto para jovens quanto para profissionais já um pouco mais maduros, mas que querem se atualizar, né? Então, a primeira coisa que eu costumo falar muito, tem alguns clichês, né, algumas frases prontas que a gente sempre fala muito para as pessoas, mas eu acho que é por aí. Então, primeiramente, motivação é uma porta que sai por dentro. Não espera que ninguém vai fazer por você. Tá? Você tem que sonhar, ter seus objetivos e traçar ali como é que você vai chegar lá. Tá? As mais longas caminhadas começam com o primeiro passo. Então você tem que dar o primeiro passo. Né? Então não adianta você pensar lá na frente, cara, peraí, por onde eu começo? Tá? Vamos começar por aqui, dentro das suas possibilidades, sejam financeiras, seja questão de tempo, enfim, seja o que for, mas começa, não fica parado. É igual a academia, começa, vai lá, faz alguma coisa. Né? Começa a seguir alguém, você tem, não tem dinheiro, cara, você tem muita informação gratuita hoje na internet, YouTube, cursos, grandes universidades oferecem coisas ali gratuitas, né? Claro que quando você tem poder de pagar, de contratar alguma coisa, você vai ter algo mais personalizado para a sua necessidade, né? Como tudo na vida. Mas, então se não dá para começar, começa por ali, tá? Não é, digamos assim, uma desculpa você não ter um dinheiro para começar a estudar alguma coisa. Então você pode conseguir dar um primeiro passo ali, tá? E tudo na vida começa na empolgação e a gente termina na resiliência. Eu falo direto para quem trabalha comigo. Tudo a gente começa na empolgação e termina, seja uma dieta, seja um curso, seja o sonho de comprar a sua casa, fazer a sua obra. Pô, tô empolgado, vou construir minha casa, lá no final já tá cansado, o dinheiro tá acabando, termina na resiliência, tá? Seja o seu curso, a sua faculdade, mas o importante é começar. E com certeza
tá? Com certeza. Alguma coisa de positivo você vai ganhar com aquilo ali. Que você vier estudar, viver de experiência positiva ou negativa, vai se construir uma experiência em você que vai te deixar mais forte ali para os próximos passos, para os próximos acontecimentos ali da sua vida. Anota essa, gente. Se começa na empolgação, mas termina na resiliência. Quase tudo na vida. Você parar pra pensar, quase tudo na vida. Você começa empolgado e termina na resiliência. Essa é uma boa frase para botar num quadrinho, pendurar, botar dentro da carteira, botar em algum lugar aí. Legal, interessante, muito bom. Aqui estamos para isso, para trazer inspiração para as pessoas que ou que estão começando, ou que já têm uma caminhada, mas que sempre precisa de combustível, né? Porque assim, a motivação se abre por dentro, como você falou, mas assim, é importante a gente ter essa convivência e ouvir outras pessoas e estar sempre se conectando. E o podcast é uma maneira de você se conectar. Porque você está ouvindo, está mexendo com as suas ideias, está oxigenando e trazendo novidades. Você está pensando junto com a gente aqui, você está me conectando com os seus desafios de trabalho. Isso é super necessário. Então, anotem aí, guardem e certamente essas sementes, como ele falou aqui num outro momento, vão germinar. Você cuidando, adubando, podando, fazendo lá o seu dever de casa aí e vindo essas vitaminas de fora, como a gente está tentando trazer aqui, certamente vão ajudar a pulverizar, irrigar e nós construímos um belo jardim aqui na nossa cidade, estado, país, que é o que a gente tem se preocupado bastante. Queria agradecer ao Christian pela presença aqui, demonstrar muita gratidão e deixar, para ele finalizar do modo que melhor lhe convier, deixando uma mensagem final para o nosso público aí. Tá contigo aí para deixar uma mensagem, fazer um grande finale. Sem pressão. Imagina, de fato. Fazer um grande finale com a nossa população, com o nosso público aí. Imagina, só agradecer a oportunidade, né? A coisa mais preciosa que a gente tem é tempo, né? Tempo cada um tem ali, Papai do Céu deu um tempo para cada um, a gente não sabe o quanto, e a coisa mais preciosa que a gente tem é o tempo. Então, quando as pessoas dedicam algum tempo a nos ouvir, né, é um motivo de muita gratidão. Então, agradeço aí ao tempo, né, do Felipe e de qualquer pessoa que esteja assistindo aí ao podcast. Gratidão aí pelo tempo, espero que a gente possa contribuir um pouquinho, que seja, de fato, com todo mundo aí, tá bom? Obrigado. Muito obrigado mais uma vez, Christian, para você também que está conosco, nossa gratidão. Não se esqueça dos 3 Cs, quais são? Curtir, comentar e compartilhar. Se você tiver também qualquer ideia, sugestão, vem participar conosco, associe-se, Isaciate, vem caminhar junto. Nós temos várias pessoas que certamente têm os mesmos anseios e até dores que você. Não caminhe solitariamente. Vem participar conosco, aguardamos todos os feedbacks que são bem-vindos e siga-nos nas nossas redes sociais, estamos sempre aqui para trazer tudo que nós pudermos trazer de melhor para vocês. Estamos finalizando, agradecendo com o já tradicional. Valeu, muito obrigado.